Eu achei tão lindo Depois que você você não vai foi ver. nem criar um lacinho para deixar todos os meus presentes ali. Para É você porque ver. eu estou lá dentro. Eu, Alexandre e Dó. Ah, tá. É A bom gente você que foi na avisar, porque cestinha. comigo ela nem faz uma coisa dessa, porque ela sabe que eu não olho muito. E com isso eu joguei até um brinco fora. Não, eu com minha visão hoje. Mas ela manda sempre eu olhar. Então, vamos começar. Então, quem quer fazer a oração da presença do Espírito Santo entre nós hoje? Pureza. Está onde? Acabou de chegar. Pureza, cadê você, Pureza? Então, vamos fazer a oração. Oi, então, meu Senhor e meu Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pela tua presença em nossas vidas, pelo teu cuidado e proteção, pelas tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, porque tu tens cuidado de nós. E te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja sobre todos nós nessa noite, nesta reunião, esteja nos abençoando com a tua palavra, né? Assim, nos dando discernimento, entendimento do que tu queres em nossas vidas, né? E que possamos, Senhor, a cada palavra, cada estudo, assim, esse estudo que a Angélica vai dar, seja para sempre nos enriquecer, né? E nos fortalecer em ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença. E tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus, Senhor. Amém, amém. Então, eu hoje. Eu ligar a televisão, é muito alto. Mais baixo só, porque eu deixei gravando. Eu fiquei pensando, né? Meu Deus, qual é a palavra que a gente pode discutir um pouco hoje? E eu fiquei pensando, e Deus colocou no meu coração que a gente poderia conversar um pouquinho mais sobre a fé. E aí, eu fico imaginando o que significa fé. Nós já batemos sobre esse tema algumas vezes, mas nunca é demais. E a fé, a gente sabe que tudo é o alicerce do cristianismo. E a fé é a base para que possamos desenvolver todos os outros sentimentos de Deus. Porque a partir do momento que a gente confia, que a gente acredita em Deus, a gente pode sim dar vazão a todos esses sentimentos que são de Deus no coração da gente. Ô Mari, como é que eu boto viva voz? Então Gracinha quer ensinar a Vandinha. Então, Eu boto viva voz. Então, eu comecei a procurar um texto bíblico que eu pudesse chegar mais perto disso. Porque por mais que a gente imagine a fé que o autor de Hebreus fala e tantos textos da Bíblia, nunca é igual a quando a gente sente ou a gente vive a experiência da fé. E aí eu peguei um livro que ele é muito falado e dado como exemplo, comparando assim como a gente se sente enfraquecido diante da coragem desse homem. Esse homem é Jó. E a gente sabe que o texto fala que Jó era um homem completamente de condição estável, emocional, financeira, que ele tinha que ele tinha um gado, que ele tinha ovelhas, que ele tinha filhos maravilhosos. E a gente sabe também que, de repente, da noite para o dia, ele foi tentado pelo Satanás, e o Satanás tirou tudo dele, os bandidos roubaram o gado dele, roubaram as ovelhas, né? E os filhos morreram, né?
ele ficou pobre da noite para o dia, e ele também ficou muito doente, cheio de chagas, né? E de uma doença que ele precisava colocar cinza naquelas feridas para sentir mais alívio. A gente sabe também que nesse momento, apesar de todo esse sofrimento, em nenhum momento Jó renega ao Senhor Deus, ao contrário. E a gente sabe também que os amigos e a própria mulher de Jó pede para ele, cadê o teu Deus? Né? Questiona ele e manda ele dizer não a esse Deus, porque que Deus é esse que de repente um servo tão maravilhoso está sofrendo tudo aquilo? Pronto, esse é o pano de fundo. Por que eu escolhi Jó? Porque eu queria fazer uma interpretação para vocês, e aí eu vou colocar um pouco da minha opinião pessoal, como eu entendi através de Deus, e não dos teólogos consagrados que tratam do texto bíblico. Por quê? Porque Jó foi além do além. E eu acho que com esse testemunho de Jó, Deus quer ensinar para a gente que a gente pode até sobreviver quando acontecem as coisas que aconteceram com Jó. Porque a gente sabe que a perda somente de um ente querido já deixa a gente muito mal para a gente sobreviver. Muitos de nós têm que recorrer a psicólogos, a remédios mais fortes, para que nos ajudem a sobreviver àquela grande perda. Você imagine uma pessoa perdendo ao mesmo tempo todos os filhos, não é? Então, eu creio que Deus, na sua generosidade, ele quer tão somente ensinar a gente que ele pode fazer com que a gente suporte as maiores tragédias quando a gente confia nele. Eu penso que um coração humano não suportaria passar pelo que Jó passou. Mas eu acho que Deus, com esse testemunho de Jó, quando ele permite que o Satanás vá ali, porque ele tinha certeza de que aquele era um servo fiel, Deus quer mostrar a gente que está com a gente, apesar de quando os limites nossos são ultrapassados pela dor. A gente sabe que muitas vezes a gente só consegue chegar a essa fé, e eu digo essa fé porque eu penso que a perfeição da fé a gente só vai encontrar verdadeiramente quando a gente chegar junto do nosso Senhor Deus. Mas essa fé a gente consegue ao longo das experiências de sofrimento que a gente vive. Porque com os sofrimentos, e quando a gente vai suportando os sofrimentos, a gente vai aumentando um pouco aquela confiança em Deus, porque a gente sabe que na hora maior da angústia e da dor, a gente só conta com Ele, né? Então, pensando dessa forma, eu queria trazer essa discussão à baila de vocês para que a gente pudesse pensar como é que a gente faz. O que é que eu estou querendo dizer? A gente, quando eu digo acha, porque a fé da gente, como eu disse, vai se aperfeiçoando. E aí a gente sabe que a gente consegue maior intimidade com Deus, e quando a gente consegue chegar mais perto dele, é como a gente colocasse grau na lente dos nossos olhos, né? Nossa retina, que está ali completamente com um grau focado, com a visão que Deus quer que a gente tenha. E aí, quando a gente age dessa forma... Está cortando? Está cortando? Está cortando? Não. Não. Então, quando a gente age dessa forma, a gente tem que colocar e entender que Deus faz com que a gente acha que quando a gente lê a Bíblia, quando a gente persiste na oração, quando a gente se reúne para orar, a gente tem a fé. E não é bem assim. Porque Deus, lógico que Ele quer que a gente converse com Ele através da oração. E é através da oração que a gente consegue essa intimidade com Ele. Mas a gente sabe que nessa oração a gente esquece um tempero fundamental, que é
a aceitação de Deus na vida da gente, embora contrarie aqueles, muitas vezes, os desejos da gente. O que é que ele mostra com Jó? Em nenhum momento Jó reclamou de Deus. Em nenhum momento Jó disse por quê? Não. Porque ele acreditava tanto em Deus que ele compreendia de fato e de direito que Deus dá e Deus tira. Com isso, eu não estou dizendo que a gente não sofra nas perdas irreparáveis, não. Como mãe, ainda ontem eu fui dormir chorando e hoje, por vezes, eu chorei demais com saudade dela. Quanta falta ela me faz. Mas o meu choro de saudade e a minha dor, em nenhum momento vai de encontro com aquele que deu e que tirou a vida da filha dele antes de ser minha mãe. Com isso, eu não quero dizer que está tudo bem. Eu sempre entendo que depois que mamãe, por exemplo, morreu para mim, é como se eu perdesse alguma parte do meu membro. Mas em nenhum momento ele vai de encontro ao meu Deus. E Jó compreendeu que tudo que ele tinha vinha de Deus. Quando eu digo que a gente não suporta nenhuma perda, a gente, por exemplo, nós aqui sabemos a dor de Fafá, quando perdeu o Leandro. E a gente sabe que ultrapassou o limite de Fafá com um filho. Então, a gente sabe que é sobre-humano, ele que teve que ter o Espírito Santo ali no coração dele, para que ele pudesse dar testemunho de Deus vivo e ali ele envergonhar o Satanás. Porque Deus sabia que ele ia ter esse poder. E por que Deus sabia? Porque tinha um coração de Jó disponível, como uma tigela, para aceitar a água viva derramada por Deus. E aí eu fico pensando na vida da gente, em quantas dores e sofrimentos, por exemplo, quem tem mais intimidade comigo aqui, sabe que eu também estou sofrendo por algumas pessoas que eu amo muito, que estão sofrendo. Mas eu tenho que compreender e confiar que a minha fé nunca vai enxergar o que eu quero enxergar. Mas ela, sim, vai seguir como o meu dever de casa, de orar, me ajoelhar e pedir a Deus, antes de qualquer coisa, que prepare o meu coração. Então, muitas vezes a gente vê equivocadamente, quando a gente se ajoelha, por exemplo, para orar, pedindo, a gente vai sempre pedir a Deus que ajude fulano, que cure fulano, que me dê a minha visão completa. É legítimo, porque Deus quer que a gente fale alto os nossos pedidos. É legítimo, por exemplo, eu converso às vezes com Pureza, como ela tem algumas experiências de tentação mesmo do inimigo, e ela ora em voz alta. Então, Deus quer que a gente testifique isso alto, falando os desejos da gente, porque a gente confia nele. Mas é preciso que a gente saiba até onde vai o dever da gente. O dever da gente só chega a um limite. E ele é muito claro nisso. Ele ensina a gente a orar. Ele ensina que a gente possa confiar. E ele diz que ele sempre está junto de nós. Então, é preciso que a gente possa amadurecer esse caminhar na vida da gente para tornar a vida da gente mais saudável em nossos relacionamentos e nossa maneira de viver. Por que eu também digo isso a vocês? Porque a forma como a gente vai enxergando pela lente de Jesus Cristo, a gente tem uma forma diferenciada de viver. Ainda agora, à noite, eu estava atendendo uma pessoa que me falava da infelicidade do lar dela. E eu fiquei escutando e fiquei imaginando como é difícil
você viver em desarmonia dentro da sua própria casa. E eu digo isso porque lá atrás nós não tínhamos Deus. E por muitas vezes nós nos desentendemos muito, né? E eu sempre tive essa coisa de não gostar muito de grito, de briga. Eu sempre fui uma criança, não sei, deve ter tido algum trauma lá atrás, não fui procurar. Mas assim, nunca gostei, sempre intermediava uma briga, nunca gostei muito Eu sempre briga, gostei de essa coisa. E mamãe sempre foi, assim como Leinha, muito forte na vida da gente, quando ela batia o pé. E eu sempre fiquei como intermediária, dela com Leinha, dela com a Helenise, eu vivi muito esse papel. Mas essa vida só veio a ficar muito transparentemente mais saudável para a gente no momento que a gente já conhecia Deus, mas não dessa forma tão intensa que ele se apresentou na vida da gente. E aí é onde eu acho a diferença de uma casa que tem Deus e outra que não tem. Eu estava ouvindo e fiquei com meu coração triste, né? Como eu disse a vocês, Deus nem no dia do meu aniversário me afastou do meu ministério. Eu agradeço a Deus a Ele porque eu vivo para isso, né? Graças a Deus Ele me usa. Mas é muito difícil a gente viver numa situação de desarmonia. E aí, quando eu desliguei o telefone, eu olhei para a Lenha e disse, Lenha, a gente é tão feliz, né? Porque a gente se dá bem. Porque a gente tem, lógico que temos opiniões diferentes, tem horas que ela pensa de uma coisa, mas a gente não deixa que essa forma diferente de cada um ser tirar a paz da casa da gente. E isso é muito importante. Dizer para vocês que isso sempre foi assim, não. Eu aprendi. A gente tem um aprendizado maior. A gente começa a deixar, muitas vezes a gente está muito, assim, muito na frente. A gente, às vezes, não deixa os outros serem a gente, porque a gente é muita gente. Então, a gente tem que reconhecer isso e tem que se alinhar um pouco, sair um pouco da frente, porque, como eu dizia, essa pessoa hoje é tarde, no reino de Deus, todos são iguais. Deus não vai contemplar um mais do que o outro. Deus não vai me contemplar mais porque eu tento fazer algumas coisas que me dão prazer e que hoje servem de guia para a minha vida, não. A graça de Deus pode cair sobre a minha cabeça, mas também pode, com certeza, cair numa cabeça de uma pessoa que não haja da mesma forma, nem tente agir assim, mas que tenha um coração digno de Deus. Então, essa fé que a gente começa a amadurecer, a gente vai criando estilos próprios para a nossa vida, não é? A gente começa a aprender a ler o olhar de quem a gente ama. A gente começa a se sentir triste quando quem a gente ama está triste. A gente se sente impotente quando a gente, por exemplo, hoje eu com a Elisa não pude dar um abraço nela. Queria muito ter podido dar um abraço nela, né? Quando Leinha hoje me mostrou eu tão autona desse jeito, abraçada com a mamãe, em um dos meus aniversários, ela tão pequenininha, né? E como ela me faz falta, porque ela era um gigante junto de mim, e eu era tão pequenininha junto dela. Então, essas coisas todas, Deus vai ensinando a gente. Deus coloca no coração da gente. A gente começa a perceber que não tem muito valor, muita coisa. Sabe? O que tem mais valor é na hora que você está tão ruim, numa dificuldade tamanha, e você conta com uma pessoa que lhe ama, independente do que você possa representar ou ser, não é? Independente, se você tem dinheiro, se você não tem. Ainda hoje eu ouvi uma coisa que me deixou arrasada. A filha de uma amiga minha está muito gordinha, muito gordinha.
E o pai dela comentou com a mãe assim: homem nenhum olharia para ela porque ela está gorda. Aí eu disse: então eu não posso acreditar no amor. Eu não posso acreditar. Não, Esse homem nunca viu na ainda vida. disse assim, se fosse eu também, jamais olharia. Então, Uma como pessoa é que uma pessoa dessa pode conhecer Deus? E diz que Porque conhece Deus só se for de Deus fora. ama preto, branco, azul, cabelo ruim, cabelo bom, Deus ama gordo. Como não cabe no reino de Deus uma afirmação dessa? Eu mesmo disse, se separe imediatamente. Porque o amor de Deus, quando entra na pessoa, a pessoa pode ser um bujão de gás, um barril de chope, mas a pessoa, se tem uma luz de Deus, aquela pessoa vai inspirar o outro, porque o amor de Deus passa pela superficialidade. E é nesse amor que eu creio, e esse foi o amor que me levantou até hoje. Porque, do contrário, o que seria de mim? Eu não estou dentro dos parâmetros normais de uma pessoa bem feita, de uma pessoa. Não, não. E é esse amor de Deus que me faz acreditar que eu sou única, amada e perfeita diante de Deus. É esse amor de Deus que faz com que as pessoas se atraiam para mim sem eu ter nenhum atrativo físico. Porque o que eu tenho, com certeza, vem de dentro do meu coração. Eu não desisto das pessoas. Mas não desisto não é porque eu não queira desistir. Eu não desisto porque Deus nunca desistiu de mim. Então, quando eu falo na fé, eu fico observando o que Deus faz na vida de cada um da gente. Essa semana, Leinha estava meio triste, porque de vez em quando a gente fica, e eu fico também com essa situação do Covid, né, que ela acompanha essas coisas mais do que eu e tal, e ela às vezes se entristece muito. E aí a gente foi ler o Manancial, que é um devocionário, que mamãe gostava muito, Manancial do Deserto. Eu mandei tirar a cópia dele para a letra ficar maior. E aí, quando Leinha começou a ler, eu fico só observando. Eu digo, Leinha, lê. Aí Leinha senta na cama, eu também sento, e ela começa a ler. E ela lendo, e quando ela começa a parar e a ficar falando baixo, é porque Deus está tocando no coração dela. E aí a palavra era tão clara, dizia assim, não, você não pode, a fé não faz você enxergar o que vai acontecer. Você só basta confiar em mim. Eu estou aqui, juntinho de você. E quando Leinha fechou a palavra, disse, essa palavra foi para mim. Só que não foi só para ela. Ele está gritando a todo tempo, a todos os quatro ventos do mundo, que a gente precisa aprender a confiar nele. E quando eu digo isso a vocês, eu não digo que sou uma pessoa que confio plenamente, porque a gente é medida de acordo com o sofrimento. Nenhum de vocês, aliás, vocês se surpreenderam comigo quando eu me ergui na morte de mamãe. Por isso que eu dei o testemunho, porque eu dizia para vocês, lá na casinha, o dia que mamãe morreu, eu vou enlouquecer. Eu não sei viver sem ela. E eu própria me surpreendi quando eu dizia, meu Deus, eu estou olhando para a mamãe desse jeito. E eu própria ali dei a palavra, falei nela, coisas que não passavam pela minha cabeça. Mas o preparo do Espírito Santo, quando ele tem um plano para a vida da gente, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Deus consegue realizar o que ele quer na minha vida. Agora depende muito de mim. É como ontem eu disse a Pedro, psiquiatra, que de vez em quando eu falo com ele, desde que mamãe morreu, ele liga para mim. Eu disse, Pedro, eu quero deixar todos os meus remédios. Ele disse assim, olha, vai ser difícil, você vai desmamar, porque depois da nevralgia do trigêmeo eu fiquei tomando uma medicação mais forte. Aí eu disse, mas eu sei, Pedro, que depende de mim. Eu quero começar. Então eu sei que a minha vontade vai ser maior e apoiada em Deus. Eu não vou ficar louca, se não der certo eu volto. Eu não tenho isso comigo. Mas existe uma vontade dentro do meu coração muito grande de tentar. E eu quero tentar. Eu quero tentar. Então, minha gente,
quando alguém disser assim para vocês, olha, Jó aguentou tanta coisa, não se preocupem. Deus sabia que Jó ia suportar. Eu digo logo, Jó é Jó, eu sou eu. Porque Jó, ele precisava do testemunho de Jó para pessoas como nós. Mas ele sabe que um infarte para mim, uma dor forte no meu dedo, vai também me doer muito. E ele sabe o limite de cada um. Em suma, não tenham medo, porque seja qual for o sofrimento, Deus vai sempre estar conosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém, Senhor. Então, eu já chorei muito com vocês também, viu? Quero dizer também que,